Salve, salve, moçada, rapaziada. Sistema de unidades de medidas. Vamos destacar uma maneira prática, fácil da gente correlacionar aqui os múltiplos e os submúltiplos em cada sistema para a gente poder resolver de uma forma bem legal aí, bem prática as questões, beleza? Então, venha comigo, professor Jadiel Varges, só destacando aqui, ó, o canal, né, o Exatas Aprovação, canal no YouTube, e o Insta é Professor Jadiel Varges. Vamos lá, vamos nessa. Sistema de medidas. Primeiro, definição, as unidades fundamentais. Quando a gente fala de comprimento, a unidade fundamental é o metro. Massa, grama. E capacidade é o litro. Talvez tenha ficado surpreso um pouquinho aqui, ou surpresa aí, com grama em massa, né? Por quê? Porque o que a gente mais usa é quilograma e não grama. Mas a unidade fundamental é o grama. Perfeito? Beleza? Bora lá. Certo. Múltiplos. Os múltiplos são unidades maiores do que a unidade fundamental. Então, a gente tem aqui esse K, o H e o DA, que são abreviações. Abreviações de quê, professor? Do Deca, DA é a abreviação de Deca, H, abreviação de hecto, e K, abreviação de quilo. Professor, mas não entendi nada. O que significa cada um desses termos aí? Deca quer dizer 10 vezes maior que a unidade fundamental. Ah, então, ó, quando a unidade fundamental vale 1, deca está valendo 10 vezes aquela relação. Perfeito? O hecta, 100 vezes maior que a unidade fundamental. E o quilo, 1000 vezes maior que a unidade fundamental. Podemos também trabalhar a relação aqui, né, com os submúltiplos. E aí a gente tem o seguinte, a abreviação, ó, D, C e M. Só que agora à direita da unidade fundamental. Os múltiplos estavam à esquerda, os submúltiplos à direita. Sim, esse D de deci, esse C de centi e esse M de mili. E o que quer dizer cada uma dessas abreviações aí, dessas palavrinhas, professor? O deci quer dizer o seguinte, ó, que é 10 vezes menor que a unidade fundamental. O centi, 100 vezes menor que a unidade fundamental. E o mili, 1000 vezes menor que a unidade fundamental. Mas vamos encaixar esses múltiplos e submúltiplos e inserir a unidade fundamental aí para a gente ver como vai ficar isso aqui. Vamos lá, né? Então veja o seguinte, ó. Aqui, quando a gente joga a unidade de comprimento, então veja que o comprimento, ó, lembra que eu disse? Medidas de comprimento é o quê? O M. A unidade fundamental é o M. Metro, metro. Professor, e agora? Agora é o seguinte, ó. O que a gente vai lembrar? Lembra dessas iniciais? Isso aqui serve para qualquer sistema, ó. Isso aqui vai servir para qualquer sistema, ó. O K, o H, o DA, o D, o C e o M. Então, para facilitar, né, ficar com dúvida na qual é a sequência correta, é só lembrar o seguinte, ó, KH, ó, junto K com H vai ficar o quê? KH, KH dá, e aí vem o DCM. E esse DCM, professor, a gente pode imaginar o seguinte, ó, dor no CU do menino. Então, KH dá dor no CU do menino. E aí é só encaixar a unidade fundamental dos demais sistemas que vai funcionar do mesmo jeito, ok? Tranquilo, né? Beleza, então vamos lá. Então os múltiplos, o que a gente tem aqui, ó? Essa relação dos múltiplos, perfeito, beleza. E aí o que a gente tem, ó? O deca, né? O que vale 10 vezes mais, então é um decâmetro, deca, então decâmetro, como a gente jogou metro, decâmetro, então vale o quê? 10 vezes maior que o metro. Ok, o hectômetro, uma jogou a unidade fundamental, que é o metro, então hectômetro vale 100 vezes o metro, 100 vezes maior, né, que é o metro, e o quilo, K de quilo, jogando a palavra metro, fica o quê? Quilômetro, que vale, né, aí, ó, 1000 vezes a unidade do metro. Sim, em relação aos submúltiplos, do mesmo jeito, ó, o que a gente tem? O decímetro, desce, né? Então, decímetro, aí que vale o quê? Ah, professor, aqui vale, né, 10 vezes, é 10 vezes menor que o metro. Ok, beleza. O centímetro, 100 vezes menor. E o milímetro,
1000 vezes menor que o metro. Ah, beleza. Professor, mas como que eu faço para poder resolver as relações, as situações aí? Então, ó, o que que a gente pode pensar ó, aqui ó, em relação à medida de comprimento? Tem algumas transformações notáveis. Por exemplo, quilômetro e metro. Isso aqui é uma coisa que a gente usa muito para fazer já no nosso dia a dia. Lembrando que quilômetro vale o quê? 1000 metros. Então, basta pegar o quilômetro e multiplicar por 1000. Aí, para fazer o processo de volta, eu quero transformar metro para quilômetro. Então, divide. Então, ó, processo da volta, divide. Ok? Ah, qual outra unidade mais aqui que a gente usa muito no nosso dia a dia? Metro e centímetro. Nessa relação de metro, essa transformação de metro para centímetro. Metro vale quanto? 100 centímetros. Então, a gente multiplica por 100. E o processo da volta, centímetro para metro, divide por 100. Professor, mas tem lógica isso aí? Porque divide, porque né, multiplica, porque é 1000, porque é 100? Tem lógica isso aí? Tem sim. Veja o seguinte, ó. Na primeira relação, o que que a gente tem aqui? A gente quer quilômetro, veja, ó, quilômetro, está comparando quilômetro e metro. Se a gente observar, ó, 2, 3. Então, há 3 pulos, 3 saltos para chegar de uma casa até outra. Então, são 3 saltos. Ah, ok. Então, por isso, ó, 3 saltos. O que que a gente está indicando ali? Ó, 1000, 3 zeros, né? Correspondente a 3 saltos. Já na segunda relação é de metro para centímetro. Então, ó, de metro até centímetro. E aí, ó, 2 saltos, né? São 2 deslocamentos, a gente, né, costuma dizer que são 2 deslocamentos, ou seja, 2 zeros deslocando 100, por isso que multiplica e divide. Sim, mas por que multiplica? Por que divide? Veja o seguinte, ó, quando a gente desloca a vírgula para a direita, né, então deslocar casas decimais, então a gente está deslocando a vírgula para a direita, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar. Por quê? Porque você está aumentando o número, né? E só se você tem aqui assim, ó, 1,50, e aí eu desloco a vírgula para a direita, vai ficar quanto? 15,0. Eu estou aumentando, se eu estou aumentando, eu estou multiplicando, ok? Para a esquerda, o contrário, ó, se está aqui 15,0, quando eu desloco para a esquerda, diminui, fica 1,5. Concorda? Então, ó, tanto faz para um processo quanto para outro. Então, essa relação de multiplicar e dividir. Quando desloca para a direita, está aumentando o número. Então, multiplica, desloca para a esquerda, está diminuindo no valor. Então, a gente divide. Certo? Então, vamos ver isso aqui né, na relação prática aqui. Por exemplo, 5 quilômetros para a gente transformar isso em metro. Ah, professor, beleza, é só multiplicar por 1000. Né? Cada quilômetro vale 1000 metros, então 5 vezes 1000, que é igual a 5.000. Beleza, perfeito. Show de bola. Da mesma forma, eu poderia pegar o quê? 10.600 metros para transformar para quilômetro. Só que agora, ó, processo da volta, né? Então, né, a vírgula está voltando, deslocando para a esquerda. Então, a gente vai fazer o quê? Pegar o 10.000 e né, dividir 10.600, dividir por 1000. O que que a gente observa aqui, ó? Que são 3 zeros, então quer dizer que a gente vai deslocar para a esquerda aqui, ó, 3 casas. Então vai ficar onde? 10,6, ok? Então 10,6 quilômetros, ó. Ah, beleza, show de bola. Sim. Ah, por exemplo, tem os 5 metros, eu quero transformar em centímetros. Eu só multiplico por 100, 5 vezes 100 vai dar 500 centímetros. Não é normal isso aqui, muito prático. Ok, e se eu tenho o processo da volta, eu tenho 10.600 centímetros e quero transformar isso em metros, ah, vai ter que deslocar, né, o contrário, né? A vírgula tem que voltar. Isso, se a vírgula tem que voltar, então a gente vai né, dividir. Ó, dividir por quanto? Por 100, né? Por quê? Porque são 2 casas, vai deslocar 2 casas. Então, quando a gente divide o valor por 100, ó, a gente desloca aqui, né? Isso, ó, 2 casas. Então, deslocando 2 casas, a gente vai obter quanto? 106 metros, né? Então, 106 metros. Perfeito? Beleza, né? Show de bola. Professor, em relação aos demais, a mesma coisa, ó, KH dá né, no CU do menino, KH da DCM, né, pode lembrar assim também, né, para ficar mais curto, né, KH da DCM, né, KH da dor no CU do menino, então agora só que é grama, então a gente vai jogar aqui a unidade fundamental do sistema massa, então quando a gente pega aqui, ó,
os múltiplos, o que que a gente passa a ter aqui? Decagrama, né? Hectograma, quilograma, que vai valer o quê? 10 vezes maior, 100 vezes maior, 1000 vezes. A mesma relação que a gente tinha do outro, apenas o quê? Mudando a unidade fundamental. Os submúltiplos, o que que a gente vai ter aqui? Decigrama, centigrama, não é isso, ó? E miligrama, perfeito? Beleza? Então, que é, né, 10 vezes menor, 100 vezes menor e 1000 vezes menor que o grama aí, que é a unidade fundamental. Professor, aquela mesma relação, né, questão de transformações, a gente pode observar que há também aqui algumas transformações notáveis? Sim, com certeza. Por exemplo, quilograma e grama é uma coisa muito utilizada no nosso dia a dia, uma transformação aí bem utilizada. E aí fica simples porque, professor, 1 quilo vale 1000 gramas, então tem que multiplicar por 1000, né? Para transformar o quilo em grama, tem que multiplicar por 1000. Exatamente. Processo da volta, divide por 1000. Ok. Mas tem uma outra que a gente usa também, que é grama e miligrama, né? Não tão quanto o quilograma e grama, mas ainda parece, né? A gente precisa, principalmente, né, quem vai trabalhar com medidas muito pequenas, né? Principalmente farmácia, remédios, essas coisas, né? O médico às vezes passa lá em miligrama, né, de tal, né, o comprimido, né? E só contém tanto miligrama, então acaba, né, sendo útil isso aqui. Ok? Então, grama para miligrama, 1000. Aqui veja que aqui a unidade é 1000, tanto faz, ó. Só que a gente vai o quê? Multiplicar. E de miligrama para grama, dividir. Então, veja, quilograma para grama, 1000. Grama para miligrama, também 1000. Professor, mas por que que o outro era 1000 e era 100 e agora aqui é 1000 e 1000? Porque, ó, quilograma para grama, ó, a gente vai deslocar a vírgula quantas casas? 1, 2, 3 casas. E de grama até miligrama, a gente vai deslocar quantas vezes? Ó, 1, 2, 3. Ó, então são 3 casas, né, o deslocamento. Professor, funciona aquela mesma relaçãozinha de multiplicar quando for, né, deslocar para a direita e dividir quando for deslocar para a esquerda. Exatamente, ó. Professor, como assim para a direita e para a esquerda? Que eu ainda fiquei na dúvida. Quando você está transformando, ó, de quilômetro para grama, você está saindo de onde? Ó, o sentido é o sentido que? Direita. Então, multiplica. Agora, quando você está transformando de miligrama para grama, ó, o sentido é o quê? Esquerda, ó, tá voltando, miligrama para grama, o sentido é esquerda. Então, divide. Perfeito? Beleza? O professor pode colocar aí alguns exemplos também? Vamos lá, com certeza. Dá sim. Vamos fazer aqui, trabalhar, ó. 5 quilogramas. Professor, 5 vezes 1000 para transformar em gramas, 5.000 gramas. Né? Perfeito, bom, show. Isso aí. E um processo contrário, a 10.600 gramas para transformar em, né, quilograma. Aí a gente vai ter que voltar, né? Isso, professor, está voltando, ó. Aí divide. Isso, 3 casas, divide por 1000. E aí, lembrando, ó, que quando a gente está dividindo aqui por 1000, o que que vai acontecer? Ó, são 3 zeros, desloca o quê? 3 casas, não é isso? Então, a gente fica o quê? 10,6. Então, 10,6 quilogramas. Certo? Grama em miligrama. 5 gramas. Então, para transformar em miligramas, multiplica por 1000. Então, 5 gramas equivale a 5.000 miligramas. Sim. E se no caso 10.000, né, e 600 miligramas para transformar em grama, aí agora a gente já está voltando, divide por 1000. Né? Então, como a unidade aqui agora, o padrão é 1000 tanto, né, para primeira quanto para a segunda relação aí apresentada. E aí, voltando que, ó, professor, a gente volta o quê? 3 casas. E aí vai ficar quanto quando a gente volta 3 casas? Vai ficar, né, 10,6, ok? Fica 10,6. Perfeito? Beleza, né? Show de bola. Vamos lá. E a medida de capacidade, professor, aqui, ó, a medida de capacidade agora é o litro, né? A unidade fundamental é o litro. Então, só encaixar aí litro, mas a relação é a mesma, kH dá DCM, né? Então, kH dá do CU, do menino, beleza? Vamos lá. Então, os múltiplos, aí vai ficar o quê? Decalitro, né? Hectolitro, quilolitro, e os submúltiplos, decilitro, centilitro e mililitro. E as mesmas relações, né? Maiores, quando é né, tá à esquerda da unidade fundamental, e
menores à direita da unidade fundamental. Então, quanto mais você desloca para a esquerda, vai aumentando, né? A relação de unidade. Você desloca para a direita, vai diminuindo. Diminuindo no sentido, né, que é quando a gente pega em relação à unidade fundamental. Perfeito? A gente está falando em relação à unidade fundamental. Beleza. Vamos lá. Então, as transformações notáveis aqui, né? Então, quais são essas transformações notáveis aí, né, que a gente tem? O litro e o mililitro. Então, litro e mililitro. Isso aqui é a transformação notável dentro dessa relação, ou seja, litro e ml, né? Tipo, costumo muito usar o que? ml, ml. Perfeito, né? E aí a relação o quê? De 1000. 1 litro corresponde a 1000 ml. Pronto, então multiplica de ml para litro, divide. Então, para a direita, multiplica, para a esquerda, divide. A mesma relação que a gente tem aqui, ó, funciona com aquelas mesmas coisas. E lembrando, por que é 1000? Porque a gente está falando de litro até mililitro. Ó. Então, é 1, 2, 3. Então, são 3 casas aqui. Então, tem que deslocar 3 casas. Tanto na ida quanto na volta, o deslocamento aí, 3 casas. Por isso que 1000 multiplica e divide por 1000. Então, a transformação aqui, ó, quando a gente pega aqui como exemplo 5 litros, o que, que vai acontecer? 5 vezes 1000, então a gente passa a ter o quê? 5.000 ml, né? 5.000 mililitros. E o processo contrário, professor, se a gente pegar aqui, ó, 10.600 ml, 10.600 mililitros, a gente vai dividir por 1000. E aí, dividindo, desloca o quê? 3 casas, né? Isso, professor, tem 1000 aqui, 3 zeros, então a gente desloca 3 casas. Então, para aqui, ó, antes do 6. Professor, mas eu nem estou vendo vírgula aí, é porque a vírgula está no último elemento. Quando ela não aparece, ela está no último elemento. Quer dizer que a vírgula está aqui, ó, depois desse zero, ok? Então, a vírgula está aqui. Então, ela sai desse zero, desloca 3 casas para lá após o 6. Beleza, né? Tranquilo aí. Então, né, é só o que agora praticar, né? Praticar, tem que exercitar. Por quê? Porque o que a gente falou aqui são relações, né? Como funciona. A gente tem que pegar isso aqui e jogar o que dentro do problema, principalmente interpretar a situação problema aí. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Bons estudos!